Olá, meu nome é Gessé de Jesus, estou com 52 anos e quero compartilhar uma experiência interessante da minha vida. E eu quero traçar um paralelo com um episódio bíblico que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o evangelista João, no seu capítulo 5, que erroneamente o título traz como sendo a cura de um paralítico no tanque de Betesda. É equivocado porque em momento algum dessa narrativa fica explícito que o cidadão em questão era paralítico. A Bíblia fala ali no texto que ali existiam muitos paralíticos, enfermos, cegos, né? Mas esse homem em particular, no texto, quando se discorre, relata que ele era, ou que ele estava enfermo. E relata também que ele estava enfermo havia 38 anos. Numa conta, de certa forma até simplória, eu posso crer que esse cidadão tinha, no mínimo, 50 anos de idade. E fundamentado em que eu digo a respeito da idade, embora a Bíblia no texto não está explicitado a idade desse cidadão, apenas o tempo em que ele estava enfermo. Também não se sabe ao certo quanto tempo ele estava ali, naquele tanque de Betesda. Sabe-se apenas que ele estava enfermo. Havia 38 anos. E por que eu digo que ele tenha pelo menos 50 anos de idade? Porque se ele estava enfermo há 38 anos e no final da história, quando eles lá se reencontram com o Senhor Jesus, porque a minha ideia aqui não é discorrer exatamente sobre o texto, mas apenas traçar um paralelo da minha história particular com essa história, com essa narrativa bíblica. No texto aqui, depois dele curado, ele se encontra com o Senhor Jesus no templo e o Senhor Jesus o adverte de que uma vez que ele já está curado, para que ele não peques mais, para que coisa pior não lhe suceda. Isso nos faz crer, nos faz, na verdade, até ter certeza de que aquela enfermidade que o acometia era uma consequência do seu estado pecaminoso. Qual pecado? Que tipo de pecado? Qual a gravidade do pecado? Não é a questão, até porque a Bíblia o texto sagrado não se atém a esse pormenor. Até porque pecado é pecado e ponto. E na cultura judaica, assim como a própria cultura cristã herdou isso, as crianças seriam inocentes quanto ao pecado, quanto a perdão de pecado, quanto a passarem pelo batismo das águas como uma confissão de arrependimento dos pecados. Está numa idade fixada a partir de 12 anos. Então eu posso crer que se em 12 anos esse garoto era tido como inocente, então não havia pecado. Se ele pecou, se não, como ele pecou, como o texto afirma, o próprio Senhor Jesus afirma, então ele já tinha com toda a certeza passado dos 12 anos de idade. Então os 12 anos de idade da sua inocência quanto à ação pecaminosa, a consequência pecaminosa, e os seus 38 anos de enfermidade por consequência do pecado, eu posso então afirmar que esse cidadão tinha pelo menos 50 anos de idade. Faço essa ressalva porque é exatamente o período da idade que eu me encontro, para traçar mais um paralelo. E, como disse o próprio Senhor Jesus, atestou
de que a enfermidade que acometia essa pessoa era uma consequência do pecado. Eu nasci num berço evangélico, como chamamos, tive uma criação cristã em uma das denominações mais tradicionais do pentecostalismo no Brasil, da Assembleia de Deus, daquelas bem tradicionais. A minha infância, a minha terna infância, foi frequentando templos, foi ouvindo as mensagens, foi participando dos cultos, até que lá pelas tantas, e por consequência, por motivos que não cabe aqui no momento, seguimos as nossas vidas, seguimos os nossos trilhos. Sou de uma família muito grande, são vários filhos que meus pais tiveram e não tiveram durante um determinado período condições de continuar levando as crianças para a igreja e tal. E segui meu caminho, segui meus trilhos. E já na fase adulta, que eu vou falar agora, eu não tenho nenhum orgulho, nenhum prazer em relatar de que durante um período da minha vida eu fui um cidadão extremamente pecador, promíscuo, sem ter um paralelo, destruidor de lares, principalmente no que tange às questões sexuais. Eu fui um devasso, orgias. Em outros campos da vida eu experimentei de diversos outros, entre aspas, prazeres pecaminosos. E os anos foram passando, e como o texto bíblico afirma que um abismo chama outro abismo, cada passo que eu dava na minha vida, cada dia que se sucedia na minha existência, eu me atolava mais e mais na questão do pecado. E eu tive alguns chamamentos da parte de Deus, nítida, e eu fui rebelde a todos esses chamados. Até que um determinado momento da minha vida, eu tive a consciência de que as minhas oportunidades estavam se acabando, estavam passando. Deus já não tinha mais paciência para comigo, porque eu recusei todos os convites, todos os chamados. Então, o meu corpo entrou num desequilíbrio e começou a produzir uma quantidade de sangue excessiva, um distúrbio, e a pressão sanguínea ficou altíssima, e essa produção de sangue era em desacordo, em descompasso com o meu físico, e esse sangue, essa pressão também engrossaram, numa linguagem bem simplória, engrossaram
o sangue, e a circulação começou a ficar complicada. E paralelo a isso, enquanto meu corpo produzia essa quantidade de sangue, eu definhava, eu emagreci a uma velocidade espantosa. Cheguei a emagrecer em cerca de uns 2 meses e alguns dias, talvez, sem contar no calendário, mas num período de tempo parecido com esse, eu emagreci pelo menos 12 quilos. Ou seja, eu já era magro e eu simplesmente desapareci. Só que eu não percebia. As pessoas percebiam. Os redutos onde eu andava, inclusive, pessoas ditas amigas ficaram desconfiadas, até evitavam, porque achavam que pela minha aparência eu teria adquirido doenças dessas contagiosas, como HIV ou outras coisas, porque as características eram muito parecidas. Meu corpo simplesmente definhou, eu emagreci numa velocidade muito grande. E o meu corpo, parte do meu corpo, já não circulava mais o sangue. O sangue grosso entupiu, literalmente entupiu boa parte de veias e artérias. E me apareceu uma dor, um incômodo na panturrilha esquerda. E eu fui ser medicado e no primeiro momento os médicos não acharam nada de nenhuma alteração que merecesse um cuidado maior, senão tomar uns relaxantes musculares e, enfim, e alguns comprimidos para dor. Só que a coisa se agravou e eu voltei ao hospital e chegando lá eu acabei sendo atendido por uma junta médica. Fui atendido por um médico amigo e esse médico não viu nada, mas o estado era realmente interessante, chamou outro colega e mais um colega e começaram a estudar o caso, mas não viam nenhum diagnóstico de imediato, até que um deles pediu para fazer um exame de uma tomografia, alguma coisa nesse sentido. E foi fazer ali na emergência do hospital. E o técnico, ao fazer aqueles exames, ele se espantou com o que viu e chamou os médicos. E os médicos, ao chegarem na saleta onde estava sendo realizado o exame, também se espantaram com o que viram no monitor. Eu olhava, mas não entendia nada. Só via aquelas coisas pretas e como se o monitor não tivesse a funcionar. Na verdade, o que não estava funcionando era o meu corpo. Um dos médicos espantados disse para mim que eu já estava internado. A partir daquele momento eu não sairia mais do hospital. E eles fariam de tudo o possível para me auxiliar, para me ajudar, diante do quadro que eles viram. E o médico chegou a dizer claramente, de forma muito simples, olhando nos meus olhos, e disse: Gessé, se você tiver sorte e sair desse hospital, a sua perna esquerda pelo menos vai ficar. A amputação já estava dita como certa. Então eles me internaram e disseram que fariam de tudo para me auxiliar. Porque eles nunca tinham visto alguma coisa semelhante, nenhum quadro clínico parecido com aquele. Me internaram. A partir daquela noite mesmo,
passei a tomar, tomar uma série de injeções de anticoagulantes para liquefazer o sangue, enfim. Era a primeira medida que eles poderiam fazer. Fiquei cerca de 15 dias no hospital. Depois de 15 dias sendo tratado de forma intensiva, o hospital não tinha mais o que fazer e me encaminharam então para um centro de estudo de, de doenças falciformes. Me encaminhavam para um centro especializado com referência internacional, o EMOAN. E lá eu passei por exames, agora sim, exames de investigação absurdos. Passei pelo processo que eles chamam de sangria, porque tinham que eliminar aquela quantidade de sangue e uma pressão muito alta do sangue. E fizeram biópsia, medula óssea, enfim. Precisavam de um diagnóstico. Ninguém sabia até então do que se tratava. Apenas sabiam do estado que eu estava. Mas o que era, ninguém sabia. Nenhum daqueles médicos, doutores especializados, referências mundiais, não tinham visto. Uma das médicas que me acompanhou durante um tempo chegou a me confessar que não tinha ainda encontrado na literatura algo semelhante. Mas eles precisavam partir de um princípio de investigação. E algo mais próximo do que eles encontraram como semelhante para investigar, para partir para a investigação, foi algo que muito parecido com a policitemia veras. E caso positivo, se fosse ou sendo a policitemia veras, se o diagnóstico estivesse correto, eu passaria por um tratamento, por medicação e teria uma sobrevida, segundo os médicos e a literatura. Eu teria uma sobrevida com o tratamento de mais uns 2 anos. E eu tinha completa consciência do que estava acontecendo. Eu sabia que aquela doença desconhecida era fruto da minha vida pecaminosa. Era como a história desse cidadão, como está lá no capítulo 5 do Evangelho, conforme escreveu João, uma doença consequência de atitudes pecaminosas, do distanciamento de Deus. Mas ainda assim eu endureci o meu coração e teria dito para Deus de que eu não voltaria a ter uma comunhão com os santos pelo medo de morrer, pelo estado físico decadente que eu estava. Afinal de contas, na minha consciência, eu tinha gasto os melhores anos de minha vida entre os 20 e 40 anos de idade, os anos de força, os anos de vigor,
os anos que eu poderia ter dedicado a Deus, que é o dono da vida, autor e dono da vida, eu usufruí desse tempo, desse período, e consumi esses 20 e poucos anos no pecado. E na minha consciência, honestamente, eu não achava justo, eu não achava correto, e eu não me dobraria ao fato de voltar para Deus, voltar ao convívio com os santos, por causa daquela situação. Eu me neguei. Mas, quando Deus tem um propósito na nossa vida, não importa quanto tempo, como esses 38 anos que o cidadão aqui da Bíblia, da história bíblica, o cidadão que estava lá no tanque de Betesda, se os 38 anos, ou se os meus 20 e poucos anos, o fato é que quando Jesus chega e Ele manda, as coisas acontecem. O mundo físico entra em reboliço. A ciência cai por terra. Porque Ele é Deus. E assim como Jesus chegou lá no tanque de Betesda e fez uns questionamentos àquele cidadão, Ele chegou também em minha vida e me fez uns questionamentos. E aí quando você responde ao Senhor Jesus, quando você conversa com o Senhor Jesus, quando você se abre para o Senhor Jesus, quando você recebe o Senhor Jesus, as coisas mudam. Eu estava ainda em tratamento no Hemorran. Passei por uma série de investigação, trocaram-se os doutores, que na verdade eram juntas médicas. O meu caso passou a ser um estudo de caso. Estava sendo dopado, medicação, mais medicação, mas uma medicação que eles eram paliativo, uma tentativa só de controlar a minha qualidade sanguínea, para que o sangue ainda circulasse no meu corpo. Mas eles não tinham sequer um diagnóstico. A policitemia veras foi descartada. E todas as outras doenças falciformes não se adequavam ao meu quadro clínico. O fato é que quando eu encontrei com aquele que sabe tudo sobre sangue, aquele que deu o seu próprio sangue para tirar o pecado do mundo, quando eu me encontrei com ele, ele me transformou, ele cuidou do meu sangue, e de um dia para o outro, na verdade de uma noite para um dia, num encontro na madrugada, uma madrugada toda, uma noite inteira, aos pés dele, aos pés da cruz, reconhecendo a minha situação pecaminosa, reconhecendo assim como esse enfermo lá do tanque de Betesda, aquele que não tinha condições de se atirar nas águas e que não tinha ninguém que pudesse o ajudar. Não que me faltassem pessoas, mas é que o que as pessoas tinham para me ajudar
eu tinha condições de refutar. Se viessem falar de Jesus, eu sabia mais de Jesus. Se me viam falar de religião, eu tinha conhecimento da religião. Então ninguém dessas pessoas podiam me ajudar. Somente a Ele. Somente Ele. E a partir desse momento, em que houve uma reconciliação da minha parte para com Deus, reconhecendo-me como pecador e necessitado da graça e da misericórdia do Senhor. O meu corpo, assim como ele entrou em rebuliço, ele estagnou-se e entrou também numa ordem perfeita. A partir daquele dia, todos os exames, e eram muitos exames, e eram frequentes os exames porque era uma questão de acompanhamento, todos esses exames só davam normal, 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 normal. Aí é que os médicos ficaram mais intrigados, e aí é que eles quiseram mesmo investigar. Porque eles viram as consequências, eles sabiam de um estado anterior, mas não compreenderam. A cura milagrosa. Eu resolvi colocar ou expor essa fala sem ensaio, sem corte, sem edição, porque deve ter alguém, mas que está nas mesmas situações que eu vivi, distante de Deus, longe de Deus. E eu espero honestamente que, se você está nessa condição, que você não passe pelo que eu passei. Que não seja necessário que tormentos físicos, que a doença te acometa, para que você reconheça que só o Senhor é Deus. E que, acima de tudo, independente do tempo que você já gastou da sua vida, do tempo que você desperdiçou daquilo que Ele te deu, que você reconheça que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele te ama e que há cura para você. Você não precisa de religião. Você não precisa se atirar em nenhum poço onde anjo algum faz a água se mover. Você só precisa daquele que conhece profundamente a questão sanguínea. Aquele que conhece profundamente a tua alma, a tua vida. O Senhor Jesus. Deus te abençoe.